Olá, bora conhecer a história de uma instituição que, olha, literalmente desenhou o mapa do Brasil e vem contando a história da nossa gente ano após ano. E o mais legal de tudo, a gente vai ouvir essa história contada por ela mesma. Uau! Já se passaram 80 anos. Me desculpem o clichê, mas é que parece que tudo passou num piscar de olhos. E aí fica a pergunta, né? Quem seria essa voz que viu tanta história acontecer? É isso mesmo, é o próprio IBGE. A gente achou que seria incrível dar voz à instituição para que ela mesma contasse a sua biografia. Então, para começar, nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Nossa, que falta de educação a minha. Deixa eu me apresentar direito. Eu sou brasileiro e carrego o Brasil no meu nome. Tenho uma paixão, uma vocação mesmo, por geociências e estatística. Sabe, mapas, coordenadas, números, tabelas, gráficos, isso tudo sempre fez parte de quem eu sou. Meu nome é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas pode me chamar de IBGE. Agora, vamos lá para o comecinho de tudo. E como o próprio IBGE admite, o nascimento dele foi um pouco conturbado. Então, a minha história começa lá em 1934, mas o meu nascimento mesmo, o oficial, foi em 36, no governo do Getúlio Vargas. E no comecinho meu nome era outro, viu? Me chamavam de Instituto Nacional de Estatística. Aí, um ano depois, em 37, a família aumentou com a chegada do Conselho Brasileiro de Geografia. Finalmente, em 1938, o pessoal achou que esses nomes não estavam combinando muito bem e resolveram me reorganizar. Foi aí que nasceu o nome que todo mundo conhece hoje. Pois é, eu avisei que era meio complicado. Com o nome finalmente definido, era hora do IBGE assumir sua primeira grande missão: entender e mapear esse Brasil imenso. Em 1940, eu vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida: o recenseamento geral. Foi a minha estreia no mundo dos censos. Quer dizer, era o quinto do Brasil, mas o primeiro da minha vida. Um amigo ia bater na porta das pessoas para ajudar o Brasil a se conhecer melhor. E a primeira vez, a gente nunca esquece. Olha, a década de 40 foi pura aventura. Em 42, fui eu que estabeleci as 5 grandes regiões que a gente aprende na escola até hoje. Já parou para pensar na importância disso? Pela primeira vez, o país tinha uma visão organizada de si mesmo. Eu mandei expedições para desbravar o território e fui consolidando o meu papel. Não só coletar dados, mas ajudar a planejar o futuro do Brasil. Eu tenho um carinho todo especial pelo ano de 1953. Foi quando eu criei a Escola Brasileira de Estatística, que, um tempo depois, virou a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Foi simplesmente a primeira faculdade de estatística do Brasil. Um orgulho. 1960. Esse ano eu nunca vou esquecer. Sabe por quê? Para conseguir processar os dados do censo daquele ano, a gente importou um tal de Univat 1105. Era um computador gigante. A moçada de hoje, com o smartphone no bolso, com certeza ia achar uma piada, um trambolho enorme. Mas na época, nossa, ele era o que tinha de mais moderno. Era tão avançado que a gente até deu um apelido carinhoso para ele: o cérebro eletrônico. Só que o Brasil estava mudando muito rápido. Em um retrato a cada 10 anos já não bastava. A instituição sacou que precisava de mais dados e com mais frequência. Pois é, em 67 ficou super claro que os dados do censo, sozinhos, não eram suficientes para planejar o desenvolvimento do país. Por isso, eu passei a gerar dados também nos períodos entre os censos. Foi quando nasceram as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios, as famosas PNADs. Elas permitiram uma frequência bem maior na hora de divulgar os resultados. E olha que legal, em 1973, as minhas pesquisas mostraram um marco histórico. Pela primeira vez, o Brasil era um país mais urbano do que rural. Essa virada mudou tudo, da economia até a cultura. Para entender essa nova realidade, eu criei as regiões metropolitanas, começando com 9 delas, para a gente poder analisar os desafios e as oportunidades das grandes cidades. Os anos 80, que década! Foi nessa época que, além de usar mullets, eu comecei a produzir os índices de inflação e de desemprego. Em 1986, já com alguns fios de cabelo branco, eu assumi a responsabilidade pelas contas nacionais e, como consequência disso, em 1990, passei a ser o responsável pelo cálculo do famoso Produto Interno Bruto, o PIB. Bom, agora a gente chega nos tempos mais recentes. Vamos ver como a inovação e a tecnologia transformaram o IBGE para sempre. A década de 90 trouxe a internet e eu, claro, mergulhei de cabeça.
Em 95, lancei meu portal online, que virou minha principal janela para o mundo. Mas a grande virada mesmo veio nos anos 2000, quando eu coloquei nas mãos dos meus recenseadores os primeiros computadores de mão com GPS. A coleta de dados nunca mais foi a mesma. O uso do GPS foi uma verdadeira revolução. Teve um ganho enorme na qualidade dos dados e na velocidade da apuração. E o mais importante de tudo, o GPS permitiu o georreferenciamento, o que abriu um leque inteiramente novo de possibilidades de análise de dados. Como dá pra ver, apesar de eu já ter meus anos, eu não sou nada antiquado. Estou em várias redes sociais, converso com muitos públicos diferentes e participo de organizações internacionais, sempre aprendendo e colaborando. Inclusive, com muito orgulho, eu cheguei a ocupar a presidência da Comissão de Estatística da ONU. Hoje em dia, eu estou presente nas 27 unidades da Federação e em quase 600 agências espalhadas pelos municípios brasileiros, bem pertinho de todo mundo. Olhando para trás, eu me sinto um privilegiado. Pude conhecer cada cantinho desse país imenso. E tudo isso é resultado do esforço, do empenho e da competência das pessoas cujas histórias ajudaram a escrever a minha. Foram necessários 80 anos e milhares de mãos para redigir esta biografia. E quer saber o melhor de tudo? Esses são apenas os capítulos iniciais.